Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Olá, para você que acompanha a nossa programação, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. É um debate importante que ajuda a preparar a sociedade para o ambiente digital e ao enfrentamento da desinformação. Nas últimas semanas, uma pergunta se fez presente: como as notícias falsas atrapalham autoridades e voluntários no Rio Grande do Sul? Assuntos distorcidos que influenciam a vida das pessoas, ameaçam a sociedade, principalmente em relação aos grupos que estão mais vulneráveis nesse momento, como as próprias vítimas dessa tragédia. O combate à desinformação demanda entendimento do cenário em que as mensagens são inseridas. A criação dessas notícias parte de fragmentos adulterados da realidade, criando assim uma onda de prejuízos diretos e indiretos. Para falar mais sobre isso, a nossa convidada hoje aqui no Na Real é a pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania, Raquel Recuero. Doutora, como vai? Muito obrigado pela participação importante aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vinda. Olá, obrigado pelo convite. Aliás, a senhora fala de Pelotas, né? A situação aí também foi muito complicada, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul. A senhora é doutora em comunicação, mas, como todo mundo, sofreu com essas consequências. O que é possível falar sobre esse momento que o Rio Grande do Sul vive e tendo em mente essa preocupação em relação às fake news? É um momento muito complicado para o Estado, né, para toda a região. Existe muito pânico, muita insegurança por parte das pessoas, porque a água vai e a água vem. Então há uma redução, mas dali um pouco há um aumento. Hoje mesmo chove torrencialmente em boa parte do estado. Então é um momento em que as pessoas estão muito vulneráveis, né, a receber conteúdos problemáticos e falsos, principalmente através da internet. Agora, é uma surpresa para muita gente, né? A gente sempre fala sobre notícias falsas aqui na Jovem Pan. Agora, no meio de uma tragédia como essa, né? O que essas informações falsas atrapalham os trabalhos, prejudicam a situação que a população vive? A gente viu uma onda de solidariedade muito grande. Por que esse ambiente acaba propiciando que isso aconteça? Bom, a desinformação, ela segue um pouco da lógica das plataformas, né? Então, ela quer audiência, ela quer visibilidade, ela quer um espaço onde ela possa ser espalhada. Então, a gente tem vários tipos de desinformação aparecendo aqui nesse momento. Por exemplo, a gente vai ter desinformação política, que vai tentar colocar atores políticos em enquadramentos negativos, né, como culpados pela tragédia. E, ao mesmo tempo, a gente tem aquela desinformação mais hiperlocal, que é mais momentânea, que é a pior porque ela vai fazer com que as pessoas tomem decisões ruins, ela vai aumentar o pânico, ela vai confundir a população, ela vai contradizer, por exemplo, orientações das autoridades. Ela vai aparecer falando que as doações não estão sendo entregues para quem deveriam estar sendo entregues. Então, isso com certeza atrapalha demais o trabalho, né, o trabalho das autoridades, confunde a população, faz com que as pessoas fiquem em pânico e tomem decisões que não são as mais acertadas, né, e acaba também atrapalhando a comunicação institucional dos governos que estão aí, né, buscando ajudar, né, a população nesse evento que está realmente tem um impacto que acho que ainda vai ser visto em muitos anos aqui no Rio Grande do Sul, né, um impacto econômico, um impacto social, e um impacto em relação à própria visão que as pessoas têm, né, das alterações climáticas muito grande. Pois é, nesse quase um mês de tragédia, o que a senhora pode destacar para quem nos acompanha? O que mais chamou a atenção em relação a notícias falsas, notícias que podem ter atrapalhado o trabalho de resgate, as autoridades e até o trabalho dos voluntários? Então, assim, muita desinformação com relação às doações, com relação ao destino dessas doações, que acaba desmotivando as pessoas a auxiliarem. Uma tragédia dessa monta, que acontece, assim, ainda está acontecendo, sabe? Não passou, continua acontecendo, continua chovendo muito, tem bairros hoje que novamente inundaram, por exemplo, em Porto Alegre, né? Então, isso faz com que as pessoas acabem se desinteressando, né? Não se engajem nesse tipo de conteúdo. E a gente tem visto isso em várias cidades, não é só desinformação global, tem desinformação no local mesmo.
Desinformação, por exemplo, aqui na minha cidade chegou um momento em que veio uma desinformação mencionando que viria uma onda de 5 metros na lagoa, e isso faz com que as pessoas entrem em pânico, as pessoas não sabem o que elas vão fazer. Então elas acabam, confusas, e isso dá problema, por exemplo, nas autoridades que estão buscando ali colocar doações em determinados lugares, fazer com que a população atenda a certos pedidos, e a desinformação vai atuando aí como um elemento de caos nesse sistema, vai fazendo com que exista cada vez menos confiança institucional e mais confiança naquilo que as pessoas recebem no WhatsApp, que não é necessariamente um canal oficial, alguém que viu, ou que ouviu, ou que comentou, às vezes com uma má intenção e às vezes não. E essa falta de institucionalidade ela é muito problemática no momento de tragédia, E eu acho que é a primeira vez que a gente está vivendo um evento dessa monta, desse tamanho, com esse impacto no Brasil, e com essa quantidade de desinformação acompanhando, vindo junto como outra enchente, e atingindo aí as pessoas, no momento em que elas precisam, muitas vezes, tomar decisões urgentes. Tem que sair de casa. Mas espera aí, eu recebi no WhatsApp uma notícia dizendo que isso aí é uma grande mentira, que na água não vai chegar aqui. E aí a pessoa não sai. Então, a gente tem realmente aí um processo que a gente vai ter que pensar muito bem daqui para diante. Pois é, e há um problema nisso, porque quando a gente fala sobre fake news, a gente fala sobre uma informação que teria acontecido que não é realidade. Mas o problema é quando se fala em catástrofes ou até a previsão do tempo, o que pode acontecer do ponto de vista climático, no caso que a senhora citou, é saber porque é algo futuro. Como é que você pode checar uma fake news de um futuro, Não tem jeito. Nesse caso, por exemplo, a gente tem o fato de que as pessoas ficam mais insensíveis aos avisos, porque toda hora tem um aviso, vai vir chuva, é um tempo severo, vai vir uma tempestade, pessoas tomem cuidado, e a gente vai vendo e vem a chuva, e não é uma chuva tão horrível assim, não é um evento tão severo assim, porque evidentemente é uma previsão, só que quando a gente talvez não tenha levado a sério o suficiente no momento em que a gente recebeu essa previsão. Então, sim, tem essa questão da gente meio que se acostumar, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem tido muitos eventos de tempo severo, muitos eventos de problemas climáticos que não são comuns, não eram comuns, e agora vejam que é a segunda vez que a gente tem uma enchente no tempo de menos de 12 meses, a última foi em setembro, e nesse meio tempo a gente já foi atingido por outros eventos extremos, Então, a gente também precisa aprender a lidar com essa nova realidade e também nos prepararmos. Isso só acontece com informação, com educação, com entender o que significa uma previsão e o que significa o pior e o melhor cenário dessa previsão. Porque não deixa de ser, não é, doutora, tudo muito novo, Porque notícia falsa existe desde que o mundo existe, Mas o problema é que agora nós temos as redes sociais, esse é o lado negativo das redes sociais, em que qualquer pessoa pode disseminar uma informação, aí você tem pessoas que vão replicando sem checar ou sem fazer uma reflexão. Opa, será que isso é verdade? Não é verdade? E o jornalista hoje, em relação à própria posição da profissão, o jornalista virou um profissional que tem que desmentir uma notícia, ou seja, dizer que aquela notícia não é verdadeira, não só fazer a checagem da notícia para dar a informação correta, Então, assim, é um momento em que há uma mudança acontecendo, E aí se coloca o desafio, Como se coibir isso? Então, quando a gente tem desinformação, e eu prefiro esse termo do que fake news, porque é um monte de pedaços de informação problemática que vão agir conjuntamente. Então, não é só a informação que é completamente falsa, é também aquela informação que está torcida, é também aquela informação que está baseada numa conspiração, é também aquela opinião que vai reforçar uma compreensão errada, de um fato. Então, a gente tem um sistema bem complexo aí. E o que acontece nesse sistema? A gente precisa entender que isso é um sistema e que as pessoas nessas plataformas, elas estão submetidas a essa lógica da plataforma, que todos sabem, É a lógica da visibilidade. A gente quer ser visto, a gente quer ser ouvido, a gente quer receber coraçãozinho, a gente quer receber curtidas, a gente quer receber audiência. E isso estimula, logicamente, que se
publiquem conteúdos que chamam essa audiência, né? E boa parte desses conteúdos, eles tendem a ser sensacionalistas, eles tendem a ser parciais, porque as pessoas não são jornalistas, né? Elas não vão escutar lá os dois lados, tentar entender e contextualizar alguma coisa que está acontecendo. Então, elas vão divulgando aquelas informações que elas têm acesso. E é evidente também que a gente tem indústrias de desinformação que buscam ter ganhos, né? Que é uma outra questão. Então, é um problema complexo, não é uma coisa simples, não é só o meu vizinho que falou uma bobagem ali no WhatsApp e viralizou, não é só aquele influenciador que postou uma coisa que ele não entende que viralizou. A gente vai ter indústrias aí que vão produzir também desinformação, muitas vezes visando ganho. Certo? Todo mundo está visando ganho aí. E a lógica da plataforma, ela é uma lógica de visibilidade. A gente quer que aquilo que a gente está falando tenha uma audiência. Então, existe aí uma tendência de se entrar nessa lógica, se buscar visibilidade a qualquer custo, o que faz com que seja um espaço perfeito para a desinformação, porque a desinformação quase sempre ela é sensacionalista, ela é exagerada, hiperbólica, né? Vai usar algumas retóricas para se espalhar mais facilmente, e faz com que as pessoas realmente deem atenção, né? Porque o que dá atenção. E isso vai gerar algum ganho de capital, né? Para essas entidades, né? Essas indústrias, ou até mesmo as pessoas que muitas vezes, às vezes não têm, né, a intenção de desinformar, mas acabam desinformando por não saberem exatamente do que estão falando. E a internet é um espaço onde todos podem falar, né? Onde as pessoas podem postar o que elas quiserem. Então, isso realmente é um sistema complexo que, para o combate, depende de muitas coisas mesmo. Claro, e só antes da gente falar sobre o que é possível fazer para se amenizar esse impacto, eu acho importante explicar para o nosso público como funciona essa indústria da desinformação, que gera muitos recursos para quem propaga a notícia falsa. Ou seja, a notícia falsa é um bom negócio. Sim, porque ela dá audiência. Vejam assim, a lógica das plataformas de mídia social é uma lógica de audiência. Quanto mais pessoas recebem, compartilham e repassam o conteúdo, maior a minha audiência, melhor a minha visibilidade, melhor o meu canal monetiza, né? Melhor o meu perfil passa adiante. Nas indústrias de desinformação, a gente tem várias coisas que vão se apropriar dessas lógicas e vão usar elas para ter algum tipo de retorno. Então, a gente vai ter desde redes de robôs, replicam as informações parecendo que são pessoas. A gente vai ter publicidade sendo usada de modo a enganar as pessoas, né, a fazer com que as pessoas imaginem que é algo, mas na verdade não é. A gente vai ter os famosos clickbaits, né, aquela manchete que a gente olha, aquele título, né, parece uma coisa, a gente clica e a outra completamente diferente. Então, a gente vai ter todo um sistema, né, que vai estar submetido a essa lógica, que é um sistema que se beneficia da desinformação, que se beneficia das notícias falsas. A gente vai ter muitas vezes, né, sites especializados em espalhar notícias falsas, né? A gente vai ter fazendas de cliques, que são pessoas que são pagas nas suas casas para ficar curtindo ou compartilhando determinados conteúdos. E elas ganham para isso. Ganham pouco, mas ganham para isso. Então, a gente tem todo um sistema aí, que é um sistema que está baseado nessa lógica da visibilidade da audiência. Bom, e a grande discussão que o Brasil vem fazendo nos últimos tempos, não só o Brasil, mas também todos os países, né, sobre como se combater a desinformação. E aí tem aquela discussão, aquele debate da linha tênue entre liberdade de expressão e combate à fake news. Como é possível fazer uma discussão clara em relação a isso e para que as pessoas compreendam o que é tão danoso, ou por que é tão danoso você compartilhar uma notícia que é equivocada, que pode prejudicar a vida de muita gente, e a gente volta a falar sobre a tragédia no Sul também. Então, começando pelo final, as pessoas tendem a compartilhar esse tipo de conteúdo porque elas entendem, muitas vezes são enganadas, né? Entendem que aquilo é uma informação essencial para a sua rede, né? Para os seus amigos. Outras vezes elas compartilham pensando que este conteúdo é um conteúdo que vai mostrar para os outros como elas estão certas, né? Como aquilo que elas publicaram está correto, como elas têm razão no seu posicionamento. Então,
Voltando, né, à questão de por que essas indústrias, como é que a gente resolve esse problema, eu acho que a gente precisa ter várias frentes. É um problema complexo, ele não é resolvido só por uma frente. A gente precisa ter educação, as pessoas precisam entender o que é desinformação, elas precisam estar preparadas para viver nesse mundo de desinformação, elas precisam compreender esse espaço, elas precisam compreender as gramáticas dessa desinformação. A gente precisa ter uma discussão sobre as plataformas e a responsabilidade que elas têm nisso, porque repara que a indústria da desinformação, ela não é só lucrativa para quem está patrocinando essa indústria, ela é lucrativa para as plataformas. Como é que a gente mede em mídia social o valor de uma plataforma? É pelo número de usuários ativos que a gente tem no mês, é pelo número de pessoas acessando um certo conteúdo, não importa que conteúdo é esse. Então, se esse conteúdo falso, ele traz o usuário, ele faz o usuário ficar engajado, ele está gerando valor para a plataforma, certo? Então, existe uma responsabilidade aí. E eu acho que a questão da liberdade de expressão e do controle das plataformas são coisas um pouco diferentes. A liberdade de expressão, ela vai estar, né, contemplada na Constituição Federal, e eu acho que ali a gente já tem a questão do que é importante para o Brasil. Mas se tu for olhar para as plataformas não são entes nacionais, elas existem sobre o Estado, né? Elas não são controladas por nenhuma legislação, por exemplo, do Brasil, porque elas não estão no Brasil. E o princípio da legislação é o território. Então, aí tem uma outra questão que precisa ser debatida. Como é que a gente faz com que essas plataformas, né, respeitem algumas questões? Sei lá, tem um conteúdo falso circulando que está fazendo com que as pessoas sejam prejudicadas na enchente. Isso precisa sair. Como é que a gente resolve isso se a plataforma não tira? Então, a gente vai ter que fazer esse debate. E eu acho que, além de tudo isso, a gente precisa também melhorar a nossa comunicação institucional, ou seja, o Estado, os governos, eles precisam ter uma presença eficiente, né? As instituições, sei lá, a indústria precisa ter uma presença também nessas plataformas para ocupar esse espaço, porque a desinformação ela se propaga no vácuo informativo. Quando não tem conteúdo, não tem ninguém que me diga o que eu tenho que fazer na enchente, eu vou escutar o WhatsApp, porque não tem outra fonte. Então, a gente precisa ter aí também a informação institucional, né, na crise. Afinal de contas, o que eu faço? Saio da minha casa ou não saio? Como é que eu respondo a essa enchente? Então, onde não tem, abre espaço para desinformação, né? Então, a gente também vai ter que pensar daqui por diante em soluções de comunicação para trabalhar nesse espaço. Claro, e quando a gente fala das plataformas, né, a gente, por exemplo, pensa muito no WhatsApp, obviamente também o Facebook, Instagram, todas essas plataformas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Mas existe algum levantamento, alguma pesquisa que constate qual é a plataforma mais utilizada para a propagação da fake news ou não, da notícia falsa, no caso, como a senhora prefere? Eu acho que não tem nenhuma pesquisa que diga isso em termos quantitativos, porque as APIs dessas plataformas costumam ser fechadas e estar se fechando cada vez mais, justamente para que, enfim, não se tenha tanto acesso a esse tipo de conteúdo. Então, a gente não tem uma ideia clara de qual delas tem mais. O que a gente pode indicar? O que parece ser uma relação possível é que existe um ecossistema, ou seja, a desinformação, né, a fake news, talvez ela não vai estar só na web, ela vai estar na web, mas ela vai usar o Facebook, ela vai usar o WhatsApp para ser compartilhada, ela vai usar o YouTube para aparecer ali, né, um vídeo comentando isso, vai aparecer no TikTok. Então, não vai estar num lugar só. Ela vai usar todos, né? Ou o máximo possível. E eu acho que um dos espaços de circulação que talvez seja o mais importante, que não é tanto de produção, mas onde circula muito, é o WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje no Brasil é uma das ferramentas mais usadas para comunicação interpessoal, né? E para comunicação ali no momento da crise. E o WhatsApp vai ter o que ali? Ele vai ter o link para o vídeo do YouTube, ele vai ter, né, o link para o post no Facebook, ele vai ter o link para o site. Então, as pessoas vão, através do WhatsApp, acessando grande parte dessa desinformação também. Pelo menos nesse momento, né, da tragédia, das enchentes que estão acontecendo aqui, o WhatsApp é uma ferramenta muito importante tanto para o espalhamento dessas fake news, quanto para a busca de conteúdo pelas pessoas.
Então, a gente vê que ali é um espaço importante. Lembrando, né, que tanto o WhatsApp, quanto o Instagram, quanto o Facebook fazem parte da mesma, né, grande plataforma que a Meta, é a mesma empresa. Agora, senhora Raquel, quem está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo também pelas plataformas da Jovem Pan, talvez se pergunte o seguinte, né? A gente fala sobre uma notícia que aparece no seu WhatsApp e você compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Mas aí a pessoa pergunta, mas eu não tenho como saber se essa informação é verdadeira ou não. O que a pessoa deve fazer? Inicialmente, claro, não compartilhar se não tiver certeza. E agora a gente tem, é o que eu falei lá no começo, né? O jornalista também virou um profissional que checa a informação falsa e justifica porque aquela informação é falsa, né? Então, muitas vezes na internet, se você compartilha um vídeo, já tem algum portal, algum site, algum lugar confiável que já fez essa checagem e diz que aquilo é uma notícia falsa. Por exemplo, aqui durante a programação da Jovem Pan, a gente divulga umas pílulas de imagens que as pessoas falam que são no Brasil, mas não, são de outras partes do planeta, mas que acabam associando com algum fato que aconteceu aqui no Brasil. Então, o que é possível falar para essas pessoas? Se você recebe uma informação no seu celular, não repasse, como é possível fazer essa checagem? Eu acho que a primeira coisa é procurar as fontes, né? Da onde está vindo essa informação? Ela é algo que alguém me falaria na rua? Ela é uma informação que está vindo de um canal institucional, por exemplo, a prefeitura da minha cidade que está me avisando isso? É um jornal, é um veículo jornalístico que fez essa checagem? Da onde que ela está saindo, né? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Só que boa parte, né, desse conteúdo desinformativo ele vai também no boca a boca. O meu vizinho me disse, mas o meu vizinho não ia mentir para mim, mas de repente o vizinho não procurou quem era a fonte da informação, né? Não olhou isso. Então eu acho que a gente precisa prestar atenção da onde que está vindo essa informação, qual é a fonte dessa informação, para a gente poder entender, né, se afinal de contas ela é verdadeira, ela tem alguma chance de ser factual ou não. Então, eu acho que a gente precisa sempre procurar, né? Procurar ali, não receber só e repassar, mas dar uma investigada. Vem cá, mas será que isso é verdadeiro? Tem alguma outra fonte que está corroborando essa informação? Tem algum veículo institucional que está dizendo que essa informação é verdadeira? Ou é simplesmente algo que está correndo como uma fofoca, como um boato, né? Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Claro. E, por exemplo, os grandes portais ou as grandes plataformas, você pode fazer uma denúncia se você recebe alguma coisa ou alguém posta alguma coisa que não necessariamente é direcionada a você, mas você pode avisar, olha, isso daí não é verdade, aí você faz uma denúncia para a plataforma. E aí a gente volta à discussão. O que as plataformas devem fazer? Essa discussão também está no âmbito do Congresso Nacional. Muitas plataformas não dão justificativas para as autoridades brasileiras, né? Porque muitas vezes não tem nem representante aqui no Brasil. Mas vale a pena fazer esse tipo de denúncia? As plataformas acabam retirando aquilo do ar? Ou não necessariamente? Aquilo é mais ou menos um protocolo a ser cumprido? Depende, às vezes tiram, às vezes não tiram. A gente não sabe exatamente quais são os critérios que são usados pelas plataformas, inclusive de checagem da denúncia, né? Porque vamos pensar que a pessoa pode usar aquela denúncia, na verdade, para apagar um conteúdo que ela não gostou, né? Um conteúdo que ela não concorda, que não necessariamente seja desinformativo, seja fake, seja falso. Então, eu acho que essa é uma questão bem complicada. Às vezes, inclusive, elas tiram coisas do ar que não existe motivo nenhum para estarem fora do ar, né? Material, por exemplo, de empresa, que depende daquele canal para fazer as suas vendas, de repente, puf, o canal é trancado e a pessoa fica sem saber por quê. Então, é bem complicado o atendimento, né? Geralmente, das plataformas aos consumidores é complicado, o que é tirado e o que não é difícil de entender. Existe muita automatização nesses processos, né? Não é sempre uma pessoa, um ser humano que foi lá conferir aquele conteúdo. Então, é algo que talvez não resolva o problema das fake news, né? Da desinformação. A gente também ouve falar em educação digital, né? O que seria isso? Como que é possível educar as pessoas, a sociedade, para que pensem duas vezes antes de compartilhar e que saibam onde procurar a notícia que essa pessoa recebeu e
para não fazer o compartilhamento de forma equivocada. Como que seria essa educação digital, não só no Brasil, mas em outras partes do planeta, se é que essa educação já existe formalmente, por exemplo, nas escolas? Olha, eu acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, dessa discussão aqui que a gente está tendo, é um pouco de educação digital, é um pouco da gente entender como que esses mecanismos funcionam, como que desinformação, porque nem sempre, por que eu falo desinformação e não fake news? Porque nem sempre ela tem um formato de notícia, nem sempre ela é feita como uma notícia, ela pode muitas vezes ser uma imagem, ser um áudio, ser um vídeo que parece, mas não é. E hoje em dia a gente vai ter muito mais desinformação, principalmente com inteligência artificial generativa, né, que vai ser capaz de pegar aí um vídeo de uma pessoa e produzir um vídeo completamente falso que parece a pessoa, mas não é. Então a gente vai ter que ter mais atenção para essas questões, a gente precisa entender o que dá para fazer e a gente precisa entender como que isso pode ser feito para tentar enganar, para que a gente consiga estar preparado para esses conteúdos, inclusive preparar dentro de instituições, dentro de empresas, dentro de escolas, as pessoas para que elas entendam isso. Que a gente precisa entender também o que é esse vácuo informativo que muitas vezes vai abrir esse espaço para desinformação. A gente precisa entender como é que uma comunicação institucional precisa funcionar numa crise, para não dar espaço para desinformação. Então, tudo isso faz parte desse processo de educação. Não é só na escola, é também no debate, é também na discussão, é também em trazer essa pauta para que as pessoas entendam que isso existe, como que isso funciona. Porque a gente vai ver assim, ó, há 30, 35 anos atrás, a gente tinha só o jornalismo, né? Então, era só aquela informação ali. E eu não lembro de ninguém se levantar e perguntar, mas vem cá, essa informação aí não pode ser de verdade. As pessoas entendiam aquilo como algo que estava institucionalizado. Hoje, na internet, muitas pessoas ainda têm essa impressão de que tudo que está na internet é institucionalizado. As pessoas dizem, mas eu vi tal conteúdo no WhatsApp, como se fosse um veículo, como se fosse uma instituição, e não uma cacofonia, um espaço onde está todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente dar este passo atrás e entender, né, essas circunstâncias, entender essas indústrias desinformativas, entender como que essas plataformas funcionam, eu acho que a gente começa a entender um pouquinho melhor o fenômeno da desinformação na sociedade e a nos prepararmos para ele, inclusive como Estado, como país, como prefeitura, como, né, legislativo, como judiciário, enfim. Claro, e só mais uma questão, a senhora falou sobre a inteligência artificial, né, que há muitas dúvidas, muita discussão, esse aqui é um ano eleitoral, já tivemos algumas decisões contrárias à inteligência artificial na corrida eleitoral, mas eu pergunto, pessoalmente, a senhora acha que é um medo exagerado ou é algo que realmente poderá provocar mais uma revolução na comunicação do planeta ou não se sabe? Eu acho que já está provocando uma revolução na comunicação do planeta. Os alunos já usam inteligência artificial para produzir textos, para fazer perguntas. A gente já tem tecnologia capaz de pegar uma voz de uma pessoa e fazer com que a pessoa diga algo que ela nunca disse. Então, eu posso baixar um áudio no WhatsApp e usar ali uma ferramenta para fazer com que essa pessoa, esse áudio, essa voz, diga algo que ela não disse. A gente tem um vídeo famoso, por exemplo, que está na internet, que é do Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, fazendo um discurso que ele nunca fez. Aquilo ali foi criado por uma inteligência artificial. Aquela imagem, aquela voz, o que a inteligência artificial fez? Ela estudou como que ele falava, os movimentos da boca, os movimentos do rosto e a voz, e reproduziu dizendo outra coisa. Então é um problema grave, é um problema sério, que pode apresentar questões muito importantes, né, daqui para frente, e eu não falo só em questões políticas ou eleitorais, como a gente está discutindo agora, mas até mesmo em momentos de crise. Imagina se eu posso fazer um vídeo aí de um prefeito falando uma coisa que ele não fez, né, que ele não falou, dando uma instrução errada para uma população no momento de uma enchente. Então é um problema assim, muito sério que eu acho que a gente precisa se preocupar e discutir, porque os efeitos do mau uso podem ser muito dramáticos, sim.
Sem dúvida. Bom, quero agradecer a pesquisadora do Instituto de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania, Raquel Recuero. Senhora Raquel, muito obrigado pela gentileza mais uma vez e fica aqui o convite sempre para a participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Bom, para você que acompanhou aqui o Na Real, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre com a programação da Jovem Pan. E para outras informações, acesse o nosso site jp.com.br. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Realização Jovem Pan News.